Para a palestra desta noite, nós vamos ter o nosso irmão António Mendonça. Ele vem da cidade de Santarém, da Associação Espírita Caminho de Damasco. Ele já milita na nossa doutrina há muitos anos, é dirigente da Federação Espírita Portuguesa, portanto vai zelando também pela nossa Casa Mater, e o próprio nome da associação dele, Caminho de Damasco, lembra-nos uma figura muito interessante, que não fora ele, não tínhamos o cristianismo difundido como ele foi, o Paulo. E é Paulo que nós vamos pedir que inspire o nosso irmão Mendonça, que lhe faça fluente a palavra, de modo a elucidar-nos do que é verdadeiramente importante para o nosso crescimento espiritual. É, pois, com muito carinho que lhe passamos a palavra, não sem antes dar-lhe um grande abraço de gratidão pela sua deslocação, acompanhado da esposa e do filho, a quem nós também agradecemos. Com a palavra. Muito boa noite. Hoje não estou nas melhores condições de dicção, porque é fruta do tempo, não é? É com prazer e sinto-me muito honrado de ter sido convidado por esta casa, na pessoa da nossa querida Leonor, nosso querido Fernando, para aqui poder tomar alguma palavra sobre esta doutrina, não é? Que é vulgarmente designada como Espiritismo e menos vulgarmente como a doutrina dos Espíritos, não é? A nossa casa é uma casa que foi fundada em 2003 e entrou na Federação Espírita em 2004. É uma casa recente ainda, tal como o nosso querido Fernando aqui disse, Caminho de Damasco, Estrada de Damasco, esta é muito simbólico, não é? Paulo saiu da porta de Damasco, da cidade de Jerusalém, em direção a Damasco. As grandes cidades muralhadas tinham várias portas e cada porta ligava uma estrada a outra grande cidade. E aquela foi a porta de Jerusalém, era a porta de Damasco, não é? Era a porta onde se iniciava uma estrada de terra batida que ligava Jerusalém a Damasco. E realmente Paulo de Tarso foi mandatado pelo Sinédrio para capturar um idoso de nome Ananias, para vir voltar a Jerusalém, ser julgado e provavelmente apedrejado. E Paulo de Tarso dirigia-se então a Damasco e, pelo meio da manhã, viu ao longe brilhar, talvez, vidro, e viu que estava a uma distância de alguns quilómetros dessa mesma cidade. Portanto, já estava à vista de Damasco, quando é derrubado da sua montada por uma visão. Tem uma visão essa que o derrubou da montada. Ainda se discute se era a cavalo ou se era a camelo. O mais provável é que fosse a camelo, que era o mais provável naquela época. O cavalo era um Rolls Royce caríssimo, não é? Até mesmo para os digamos, príncipes do Sinédrio. Ora bem, ele caiu e ouviu aquela voz: Paulo, por que me persegues? E ele ficou siderado, e ao cair do cavalo, ele ficou cego. Dos seis guardas que o acompanhavam, porque a estrutura digamos assim, do judaísmo era muito engraçada. A Judeia era um reino associado a Roma, e tinha o seu próprio rei, não é? E o rei tinha uma guarda. Mas o sumo sacerdote também tinha uma guarda. Havia 3 guarnições militares em Jerusalém. Havia, na Torre Antónia, havia uma guarda, que era uma coorte de 600 homens romana, havia a guarda do Sinédrio e do templo, com cerca de 200 homens, todos eles hebreus, e havia uma guarda também do rei, que eram germanos, recrutados pelos romanos, não é? E até havia muitas das vezes brigas, porque quando havia comitivas que iam ser recebidas pelo cônsul romano, as comitivas, tanto do sumo sacerdote como do rei, acabavam por colidir uma com a outra, não é? Mas foi dessa guarda do Sinédrio, que foram 6 homens acompanhar este doutor da lei, que era Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso realmente perseguia Ananias, mas quando cai da sua montada e ouve aquela voz e teve aquela visão impressionante e ouve: Paulo, por que me persegues?
Ele disse: o que desejas de mim, Senhor? E, logo e de imediato, estupefacto, perplexo, esmagado por uma realidade impressionante, ele cristianizou-se, rendeu-se a Jesus, não é? Ou seja, a estrada de Damasco é um emblema muito forte. Todos nós a percorremos. Todos nós percorremos esta estrada. Todos nós percorremos esta estrada até que caímos da nossa montada e perguntamos: o que é que precisas de mim, Senhor? O que queres que eu faça? A nossa casa, realmente, este nome é Associação Cultural Espírita de Santarém. Esta Associação Cultural, porque o Espiritismo é uma cultura, é a visão para o Ministério da Administração Interna. Para a estrutura espiritual é o Centro Espírita, Estrada de Damasco. Mas isso é a visão, digamos, espiritualizada da instituição, não é? E surgiu com uma irmã que já está desencarnada desde 2008, a nossa querida Maria Luísa, que partiu com 89 anos, tinha com ela um sonho que era fundar um centro em Santarém, e esse centro foi fundado. Ela partiu em 2008, mas em 2003 o centro foi fundado, ela foi uma sócia fundadora, ela partiu com 89 anos, portanto já com uma vetusta idade, ela chegou ao espiritismo aos 40 anos, e os últimos 49 anos de vida dela foram sempre, digamos assim, foi uma caminhada enorme da parte dela, e ainda em vida conseguiu assistir à fundação dessa casa espírita. E hoje, ainda mais viva, mais nova e mais bonita, claro, também é uma das trabalhadoras da nossa casa, uma emérita trabalhadora que tem uma sala, nós temos uma sala de fluidoterapia e essa sala tem o nome dela, ela não quis e tal, ainda se estremeceu um bocadinho, mas pronto, nós achamos que o nome dela é um marco histórico para a cidade de Santarém, que tem uma história espírita crescida, mas ao mesmo tempo crescida, mas muito oculta, porque sendo a minha mãe um médium, com algumas aptidões, não é? Algumas aptidões, e em casa dela, com a Maria Luísa, esta senhora que eu vos estou a falar, se reuniam sempre uma ata de senhoras ali, em que faziam o culto do Evangelho, e ao mesmo tempo o culto do Evangelho era acompanhado de manifestações dos espíritos, através de 3 ou 4 senhoras, que hoje lembro-me delas, todas já partiram, era tudo gente. Ora, eu tenho hoje, não parece, tenho 61 anos, eu era um catraio com 10 anos, quando via aquele melhorio todo entrar lá para casa, às 13 e às 14 senhoras, e fecharem-se durante 2 horas e meia, fazer o culto do Evangelho, em que 4 ou 5 delas eram médiuns de psicofonia, dito de incorporação, e à vez iam recebendo as entidades. Sob o controle, a disciplina e a coordenação desta grande dama, que é a Dona Maria Luísa, não é? Dona Maria Luísa. Enfim, desde miúdo que fui confrontado, não com a presença imediata e direta, mas pelo menos tinha a noção que se passava qualquer coisa. E depois, aos 17 anos, li o Livro dos Espíritos em 3 dias, não foi uma maratona, foi uma descoberta, e quando acabei de ler o Livro dos Espíritos, estava rendido. E disse: é isto, com 17 anos. Diria assim que o Catecismo Espírita chegou-me aos 17 anos. Nem por isso me chegou à atividade. A atividade foi aos 40 anos. Na altura, sou militar, servia no presídio militar, ainda havia presídio militar em Santarém, e já não via a Dona Maria Luísa há muitos anos, seguramente há uns 16 ou 17 anos, já não havia. Passava por ela, cumprimentávamos, mas parece que todo este convívio de miúdo tinha ficado lá para trás. E há um rapaz que vai ter o meu gabinete e me diz assim: olha, eu na altura capitão, está ali uma senhora que quer falar consigo, 10 da manhã. E disse: uma senhora a falar comigo? Que raio? Isto é falar mesmo. Então, mas quem é a senhora? É assim uma senhora, tem assim um ar. Isso tem um ar de realeza. Exatamente, tem um ar de realeza. Mal sabia eu que a Maria Julieta a tratava por imperatriz, porque as duas conheciam-se e carteavam-se muito, não é? E eu disse: sim. Eu pensei logo cá para mim: isto é a Dona Maria Luísa. Saio do meu gabinete, vou à porta de armas e vejo-a recortada contra, digamos, a arcada do edifício, não é? Que é um edifício do século XIX, de 1892. Contra aquela arcada, vejo aquela senhora, não é? Toda ela nimbada da luz do sol, das 10 da manhã. O sol estava a erguer-se e nimbou-a dessa luminosidade.
Bem, será? Foi só a luz do sol? Não sei. Eu vou junto dela, ela conhece-me por Tomané, pequenino, de miúdo. Eu com 2 dias, eu estive nos braços dela, que eu fui um dos primeiros bebés a nascer em Portugal cesariana, se não fui o primeiro, fui para aí o segundo, e ela foi, amiga da minha mãe, foi-me ver a Lisboa, à maternidade Alfredo da Costa. E ela chegou ao pé de mim e disse assim: António Manuel, meu filho, preciso de ti. E disse: oh, não, Mirusa, mas o quê? Preciso que tu me vás acompanhando, o centro de Almeirim está muito mal e eu preciso que tu me des apoio. Mas eu não percebo nada de espiritismo. Nada! Ela diz: oh filho, não percebes, não vais perceber. Portanto, eu já sei mais uma coisinha, não é? Pronto. E ela diz assim: olha, e não há cá nem queijo, nem fufus, nem fifis. Domingo, isto foi uma quarta-feira, domingo estás à minha casa a 2:45 para me dares boleia para Almeirim. Almeirim é uma cidade a 7 km de Santarém. E eu pensei que para mim assim: olha, que é esta. Ela retira-se, volta para trás 2 passos e diz-me assim: o teu pai e a tua mãe estão ao teu lado, ambos desencarnados, e estão felicíssimos. E eu naquela altura senti-me todo envolvido. Pronto, não houve volta a dar. Não houve volta a dar. No outro domingo lá estava, e lá começámos a frequentar o centro de Almeirim para dinamizar esse mesmo centro, que acabou por morrer passado 2 anos, porque devido a querelas, não é? Era um centro com 50 anos de vida, não é? Ora bem, e então, dentro desta fé que ela demonstrou, em 1999, grosso modo, 2000, meu filho, não percebes nada de espiritismo, mas vais perceber. Então, mais algumas leituras depois, mais alguns livrinhos depois, mais um convívio, mais uma imersão no movimento espírita, não é? E também com responsabilidades digamos assim, de divulgação, porque todas as pessoas que aqui estão, todas aquelas que aqui estão, encarnadas e as desencarnadas, são as principais divulgadoras do que é um centro espírita. São as principais divulgadoras. Sabem que aqui não se faz bruxaria, que a gente às vezes pensa coisas vadas da breca, não é? Que há bruxarias, que há isto, que há aquilo, que há factos, enfim, esdrúxulos, não há nada. E ainda muita gente de hoje fica muito admirada. O quê? Jesus e Espiritismo, mas como é que a coisa liga? Bem, não há dúvidas que o Espiritismo anda pelas portas da morte, não é? Porque, na realidade, ainda há muita gente que leva para esse tipo de subculturas, que infelizmente existem, ainda levam o pensamento que têm em relação à própria doutrina. Ainda, e inclusive, em termos genéricos, e pessoas que gostam de ler coisas sobre esoterismo e sobre ocultismo, ainda num dicionário de ocultismo, ainda lá aparece a palavra espiritismo, quando o espiritismo é a desocultação. Aquilo que muitas fraternidades cultivavam, conhecimentos de boca à orelha, escritos só para os teus olhos, muitos desses conhecimentos são, digamos assim, explicitados, clarificados e divulgados pela doutrina. Mas melhor ainda, conhecimentos mais profundos em termos científicos, muito mais profundos. Espiritismo e ocultismo não são rigorosamente a mesma coisa. Um cobre, o outro destapa, não é? Que o alqueire não cubra a candeia. Ora bem, e então nesta nossa caminhada pela nossa amada doutrina, a doutrina dos espíritos, não é? Nós hoje trouxemos aqui algumas ideias, sem grandes pretenciosismos, como devem calcular, até porque cada vez me sinto mais na minha própria casa, porque não há como sentirmos na nossa própria casa. Precisamente nesta hora, a nossa querida Ana Cristina está às voltas com um público também, cerca de 70, 80 pessoas, que está neste momento também a ouvi-la sobre o tema que ela escolheu hoje, não é? A nossa casa, pelos vistos, às 9 horas, temos temas espíritas que são de caráter público, não é? Pois, esta casa também o tem também, digamos, os seus dias de estudo, também lá temos os nossos dias de estudo. Mas as ideias que eu hoje tinha assim por alto, eu gosto muito desta expressão, o espiritismo uma caixa de fósforos. O espiritismo numa caixa de fósforos é incrível, não é? É uma coisa impressionante, como é que uma coisinha, uma caixinha de fósforos pode conter uma grandiosidade destas, não é? É um título que eu achei engraçado. Queria aqui apontar 4 pequenas entradas, a portada do Livro dos Espíritos, as grandes questões filosóficas, os grandes campos de pesquisa da doutrina, e depois aquela eterna discussão entre a alma e o espírito a alma, o que é uma coisa, o que é outra, afinal, coisas em que é que ficamos, não é? E era esta a ideia que eu tinha para uma casa espírita, que de certeza já conto aqui com muitas pessoas já bem categorizadas dentro do entendimento, dentro do alcance
e do detalhe que a doutrina nos oferece. A portada do Livro dos Espíritos. Como a maioria das pessoas tem conhecimento, todos os livros têm uma folha, uma antefolha, não é? Antes de começar o texto propriamente dito, o grande texto, mas tem uma folha chamada a portada. A portada é o bilhete de identidade de qualquer livro. Qualquer editor, não é, vai enriquecer a sua portada sempre com a data da edição, com a tipografia onde o livro foi editado, e inclusive há um conjunto de informações, até se chama o bilhete de identidade ou o cartão de identificação do livro em si, e nessa portada, geralmente, no século XIX, e sobretudo no século XIX, havia um pequeno sumário sobre o que é que aquele livro versava. E quando nós vamos falar de O Livro dos Espíritos, que é com certeza subejamente conhecido, o Livro dos Espíritos tem a sua portada e tem uma síntese. Eu não posso dizer que é pequeno ou grande, é a síntese do que é que trata aquele livro. Do que é que trata. E é engraçado, portanto, na portada do Livro dos Espíritos está lá escrito que tem como aquele livro, aquela obra, tem como objetivo estudar a origem, a natureza e o destino dos espíritos, assim como as suas relações com os homens, onde o leitor, depois de ler a portada, é transportado para uma antinomia. É espíritos de um lado e homens do outro. Mas à medida que vai devassando o livro, vai lendo, vai correlacionando o livro, começa a perceber que homens e homens, aqui no sentido do género não é masculino, é homens e mulheres, homens e espíritos, espíritos e homens são absolutamente a mesma coisa. De tal maneira que nós em Santarém já tratamos os espíritos encarnados e desencarnados como personas, pessoas. Às vezes dá assim uma grande, digamos assim, dimensionar espíritos, dá a sensação que é alguém que está numa dimensão diferente, que tem toda a informação que nós não temos, que sabe muito mais do que nós e que tem algum controle sobre cada uma das nossas vidas. E depois verificamos o contrário, que muitas vezes há muita gente que está do outro lado da vida, que sabe muito menos do que nós, que infelizmente quer interferir na nossa vida, não é? Muitas das vezes obedecendo a um imperativo de uma lei cósmica, que é a lei de causa e efeito, não é? Deus que plasmou estas leis, a lei da hierarquia, a lei de causa e efeito, a própria reencarnação está entretecida nesta lei de causa e efeito. Reparem, e na realidade, às vezes empresta-se aos espíritos uma força e uma ribalta que se calhar é um erro da nossa parte, não é? Até porque muitos espíritos, como são pessoas, quando partem, envolvidos na perturbação da morte, porque se nós percebermos, não é? Nós aqui temos uma infância. Vamos falar de uma pessoa normal, não é uma pessoa normal que não tenha tido nenhum infortúnio. Infância, adolescência, idade adulta e depois a senioridade, não é? Ou seja, a própria velhice, que conta em termos até legais, suponho eu, e vimos isso através dos bilhetes de comboios e de autocarros que são mais baratos, a partir dos 65 anos. A pessoa a partir dos 65 anos já é considerada sénior, até já tem algumas liberdades para viajar um pouco mais barato, não é? Ora bem, e no mundo espiritual, nós passamos, primeiro, após o desencarne, passamos por uma coisa chamada perturbação da morte. Perturbação da morte varia ao infinito. Essa perturbação varia ao infinito. E essa perturbação pode durar desde escassas horas, tomada de consciência, não é? Escassas horas, dias, semanas, meses, anos. E no outro dia falei com um idoso, já deve estar menos idoso, que tinha partido em 1974 e o idoso, homem já com 84, 85 anos, referiu que estava na sua casa, deitado, sentadinho no seu sofá, que era pai, que era avô, mas não ia incomodar os filhos, era viúvo já há muitos anos, ele tinha enviudado aos 40 anos, mas tinha 2 ou 3 filhos, que tinha netos, mas que não queria incomodar nem os netos, nem os filhos. E quando nós perguntamos assim, tem um calendário ao seu lado, o senhor sabe ler e escrever, leia lá em que ano é que está. Isto foi em 2019, este trabalho.
diz aqui 1974. Este homem manteve-se sentado no sofá desde 1974, mergulhado naquilo que nós podemos chamar na perturbação da morte. Essa perturbação da morte é muito importante, porque mede a nossa própria ignorância. Mede a nossa ignorância, não é? Boa pessoa, não fez mal a ninguém, homem do campo, mas ali esteve, não quer perturbar ninguém. E ali está, diz ele, entrega aos seus pensamentos. E que pensamentos, não é? Tantos anos a pensar o mesmo. E eu disse, então como é que aparece aqui? Há um senhor que me visita de vez em quando e que ultimamente até me tem visitado quase todos os dias. E que me diz assim, não podes continuar sentado nessa cadeira. Hoje e naquele dia tens de vir comigo ali uma casa que eu te quero apresentar. E tens de falar lá com o homem. Era o homem. E então lá falámos e ele quase que ia morrendo do coração quando descobriu que já tinha morrido. Não é? Pronto, isto mas esta perturbação da morte é uma coisa serena, porque é verdade. Uma vez tive um irmão que disse assim, ouve lá, eu morri do coração, tu queres me matar outra vez? Eu tive que morrer, não vai morrer de outra vez, certeza absoluta. Mas reparem que isto mede a ignorância. Nós vivemos numa ignorância atroz, impressionante, não é? E nós olhamos para os desencarnados, que se nós temos 3 fases na nossa vida post-mortem, até voltar, não é? Nós aqui estamos encarnados, não é? Cada um desenvolverá o seu próprio programa, a sua própria cronologia, a sua etapa, não é? Com as suas boas e más decisões. A verdade é que nós passamos por estas fases que eu aqui enumerei. Infância, adolescência, idade adulta, senioridade e até idades mais avançadas, não é? Pronto, tudo bem, desde que não haja uma solução de continuidade, desde que a pessoa não tenha uma doença aos 30 anos e aos 40. Nós temos pessoas na nossa casa que perderam os filhos com 30 anos, pessoas que têm 70 e 80 e que perderam os filhos há 20 e há 30 anos e que nunca, foram feridas que nunca sararam até hoje, não é? Talvez por isso tenham começado a frequentar o centro espírita. Todos nós estamos sujeitos na nossa linha evolutiva a perder os nossos pais, não é? É uma lógica, não é? E quando já não temos pais para perder, cuidado, a seguir somos nós. Os nossos filhos já têm que começar a ver, os meus pais. Portanto, a vida segue esta linha. No mundo espiritual, a linha é esta: perturbação da morte, reconhecimento da situação, preparação para reencarnar. Ponto final. Podemos talvez, mensurar as coisas nestas 3 etapas. O tempo que vamos andar perdidos, sem ter conhecimento do que realmente se passou, o tempo em que vamos realmente reconhecemos, ampliamos a consciência e percebemos, espera aí, o que aconteceu foi isto. E depois daí, com o peso que cada um de nós tem, peso. Em 1975, na Universidade de Kirov, uma das grandes universidades daquelas cidades industriais que rodeavam a Moscovo, foi ali por o nosso camarada Stalin, à sua volta foram criadas 12 cidades que, por sua vez, envolviam complexos industriais. Hoje já foi tudo apanhado por Moscovo. Mas cada cidade industrial tinha os órgãos de estudo, não só do estudo primário, como liceal, como do estudo universitário. E há um programa que foi lançado em 1970 e que acabou em 75 ou 76, e sobretudo por especialistas da Universidade de Kirov, em que eles fizeram uma coisa que era pesar a alma humana. E nesses estudos do peso da alma humana, eles concluíram pessoas que estavam a dormir, a diferença de peso, e pessoas que partiram. Eles estudaram 12.000 casos de pessoas que desencarnaram, desde crianças com poucos dias de vida, bebés com 1 ano, 2 anos, mas que irremediavelmente iam desencarnar, até pessoas mais velhas, com doenças daquelas que não lhe davam grandes hipóteses, e até pessoas já idosas. Este programa pesou 12.000 pessoas. E os russos concluíram que durante o sono e após os primeiros 10 minutos da paragem cardíaca e da penumbra isquémica já ter ocorrido, não é? Que o corpo perdia imediatamente mais ou menos, pesava 20 gramas, perdia 20 gramas, mais ou menos 5 gramas. O que é que isto quer dizer? Que, nestas circunstâncias, o corpo perdia de 15 gramas a 25 gramas. Mas esta perda imediata foi aferida como algo
algo. O que é que faz com que o corpo... O homem adormeceu, a mulher adormeceu e perde logo 20 gramas. Cá está, de 15 a 25 gramas. De onde se conclui, quando se diz que o nosso corpo espiritual é semimaterial, que apesar dessa semimaterialidade, tem uma densidade. E que a densidade desse corpo foi passível de ser pesada. E que essa densidade oscilava entre as 15 gramas e as 25 gramas. Não vamos dizer que as pessoas cuja alma pesa mais que sejam piores que as outras. Às vezes, pois, tem uma alma mais pesada, é mais grosseiro, é mais materialista. Não vamos entrar por aí. Mas isto foi uma evidência que foi passada a cientistas suecos. E daí os suecos passaram aos americanos. Veio proporcionar aos americanos outra linha de pesquisa. Isto tem a sua graça. Então quer dizer que, aparentemente, nós, corpo à parte, pesamos entre 5 a 25 gramas. A média são as tais 20 gramas, não é? Isso foi aferido pela psicotrónica russa. E outras conclusões. Mas as conclusões foram tão perturbantes para a política russa que, depois de terem mostrado ao Politburo as conclusões que chegaram a estes estudos, o Politburo encerrou estes programas e dispersou os cientistas por outras cidades académicas. E a coisa ficou mais ou menos enterrada, não é? No entanto, ainda houve muita informação que chegou a este lado da, digamos assim, da cortina de ferro. Ora bem, então nós olhamos e vimos que somos talvez essa coisa que pesa entre 15 a 25 gramas. O resto é o corpo físico. Pronto, sim senhora. O resto é o corpo físico. Mas, quando se fala ali, no estudo da origem, da natureza e do destino dos espíritos e da sua relação com os homens, nós, à medida que vamos ler no livro dos espíritos, nós começamos a perceber que nós somos espíritos e que somos plasmados numa dimensão física onde vamos correr um programa. E que esse programa é regido por uma das características mais incríveis e mais absolutas do fenómeno divino, que é o livre-arbítrio. Nós até podemos ter os piores arbítrios possíveis, fazer as piores e tirar as piores conclusões, até em relação à nossa própria existência, não é? Até há muita gente que, no maior da ignorância, no mais profundo desconhecimento, opta por acabar com a vida, por suicidar, e pensa que prefere a não existência à existência. É preferível, estou a sofrer tanto, estou tão desesperado, que eu prefiro acabar com isto. Claro, isto é má informação. Porque se soubesse melhor como é que as coisas faziam, se calhar jamais passaria uma coisa desta pela cabeça, não é? Mas enfim. Então chegamos à conclusão que nós somos espíritos que estamos congelados na carne e que no meio disto tudo temos a nossa, digamos, o nosso mapa de vida que vamos preenchendo e temos os grandes momentos de decisão, não é? Os grandes momentos de decisão. Ora bem, depois, passando para as grandes questões filosóficas também, olhamos para a Grécia Antiga, como berço da filosofia, grandes civilizações, as civilizações pré-clássicas, dravídicas, não é? Ali da Índia e até do Egito, mais tarde, até os egípcios herdaram muitos conhecimentos da Índia, muitos. E acontece que esses conhecimentos depois foram acedidos pela Grécia Antiga e 1500 anos antes de Cristo começa um movimento, que é um movimento de amor à ciência, de amor ao conhecimento, que é a chamada filosofia. A Grécia como berço da filosofia, e mesmo sem entrar pela doutrina espírita adentro, nós, de certo modo, eu lembro-me de ser garoto e de ouvir perguntar às pessoas, às vezes em contexto familiar, onde é que será isto? Onde é que a gente virá todos? E para onde é que nós iremos? Depois um dia da morte, mas depois da morte, o que é que haverá? O que é que não haverá? Haverá alguma coisa também? A questão que se punha era essa, não é? Ora bem, e depois somos confrontados com 18 livros que o professor Rivail, nosso conhecido como Allan Kardec, 18 livros que ele escreveu. 18. Desses 18, alguém criou aqueles que seriam o alicerce e a base da doutrina dos espíritos, não é? E o alicerce e a base, nós já estamos a ver, são estes 5 livros, é o livro dos espíritos, foi o primeiro, 1857, salvo erro, dia 17 de abril, ou 18 de abril de 1857, 18 de abril, foi um sábado.
foi editado o primeiro livro, já o segundo já foi, a segunda edição já foi em 1851, depois a seguir foi o Livro dos Médiuns, depois foi o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro, aliás, o quarto foi a Gênese, e o quinto, aliás, o quarto foi o Céu e o Inferno, e o último foi a Gênese. Mas vamos ver aqui uma coisa. Estes cinco livros são uma síntese muito impressionante, uma síntese. Se olharmos para o segundo, que é o Livro dos Médiuns, esse livro procura responder a uma pergunta, que é: o que é que eu sinto? O que é que eu sinto? Reparem, mediunidade não é doença, não é patológica. Poderá acabar por levar a uma patologia. Pode levar à doença, pode, não é? Mas não é, na sua gênese, não é. A mediunidade não é patológica. A mediunidade demonstra a complexidade de cada um de nós. Demonstra essa complexidade. Nós somos espíritos complexos. Pessoas que falam muito, pessoas que falam pouco, pessoas reservadas, outras que são extrovertidas, pessoas que têm uma grande cultura, outras que têm menos cultura, não nos enganemos. Nesta reencarnação podem ter menos. Têm menos cultura, mas nós somos o maior mistério, cada um de nós, do universo. Cada um de nós encerra... Não queria este slide ainda, por favor. Este slide não. Portanto, reparem que o Livro dos Médiuns responde a esta pergunta: o que é que eu sinto? E Kardec, como eu aqui afirmei, escreveu 18 obras. Tem uma sobre a obsessão, tem 370 páginas, que eu tenho essa obra, e que até tem um carimbo a dizer a não editar. Não editar. Cada folha tem lá estampado não editar, porque não justifica. Esta obra, que é sobre a obsessão, é uma obra que acabou por ser ultrapassada pelo Livro dos Médiuns, que por sua vez tem um capítulo sobre a obsessão. Mas que é preferível conhecer esse capítulo do que estar ali a desfolhar os imensos casos desta obra de 300 e tal páginas. Portanto, o Livro dos Médiuns responde a uma pergunta que é: o que é que eu sinto? Depois, logo a seguir, há outra questão muito importante, que é levantada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que responde a outra pergunta: porquê é que eu sofro? Não é? E, aliás, os 28 capítulos do Evangelho são extraordinariamente importantes, lidos, entendidos e percebidos, não é? Não só são consoladores, como são uma exortação à nossa coragem. Há um homem, que é trabalhador da nossa casa, um homem com 70 anos, hoje tem 70 anos, e que pediu-me um atendimento, aqui já, esta é uma história com 10 anos, um atendimento, expôs o problema que tinha. Passado 2 anos, pede-me outro atendimento. E eu disse: João, diga lá, então como é que se tem dado? Eu sei que você frequenta a casa, faz as suas orações, faz o Evangelho no lar. Eu disse assim: eu pedi este atendimento, mas é só para poder falar consigo. É para lhe dizer que, no primeiro, eu não lhe contei que era viciado no jogo. Mas depois, através do Evangelho, encontrei as respostas todas que eu queria. E hoje, já nem tão pouco, não deixo de saudar os meus amigos da jogatina, a dinheiro da jogatina, falo com eles, mas nunca mais me sentei à mesa de jogo, porque entretanto percebi que estava muito afetado pela obsessão do jogo. Este homem fez uma cura de autoobsessão através do Evangelho. E as orações do Evangelho, da última parte, todas elas são numeradas. Eles diziam assim: eu fui à 14, e depois ia à 72, e depois ia à 54. Eu não sabia disto, mas ele já tinha aquilo tudo numerado, ele já sabia o número das orações e o que fazia pelos obsessores, não é, pelo obsidiado. Portanto, é um caso que eu considero impressionante. Ainda hoje, já é um homem com 70 e tal anos, e lá vai. E, neste caso, ele mora longe de Santarém, ele vai todas as quartas-feiras e é trabalhador da casa. É ele que está na água para fluidificar. É ele. Ora bem, então, porquê é que sofro? É com o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é? Depois há outra pergunta também, que é: de onde é que eu vim? A Gênese responde a essa questão. E a pergunta não deixa de ser angustiosa: para onde é que eu vou depois, não é? Para que eu vou depois? O céu e o inferno. Aqui o que aborrece é o inferno. Se fosse só céu, ficávamos todos muito mais aligerados. Mas não, o céu e o inferno. Aqui o inferno é que ainda contém um bocado com os nossos nervos, não é verdade? Mas pronto, também sabemos que não há de ser assim como a gente pensa. Repara, e depois a primeira pergunta do primeiro livro, que é a seguinte: o que é que eu sou? O Livro dos Espíritos. Sou um espírito imortal.
reparem o que sinto, porque sofro, de onde venho, de onde venho não, eu aqui está mal. Para onde vou? Peço desculpa aqui. Para onde vou? Repeti aquilo e não troquei. É de onde venho na Gênese e para onde vou, no céu e no inferno. E depois a pergunta, o que sou? Sou um espírito imortal. Estes 5 livros respondem, não de forma tão concisa, a estas questões individuais, filosóficas, que todos nós procuramos. Nós passamos a vida à procura da rolha, até conseguimos encontrar e que ela consiga boiar em condições, não é? Muita gente está descontextualizada, considera que não está, mas eu estou noutro planeta, eu não conheço esta gente, as pessoas sentem-se agredidas, hostilizadas, até preferem não estar com ninguém, não desenvolvem relações de amizade ou têm receio de desenvolver relações de amizade. Daí as casas espíritas têm uma importância muito grande, porque o espiritismo, além de ser uma pedagogia, é altamente social, defende a sociabilização. Há um centro em Lisboa, o Amor e Caridade, e nesse centro o seu dirigente, que é um homem que agora neste momento falha a memória, este homem dizia-me assim, Tó, às 3 horas temos o Evangelho. O Evangelho é das 3 às 3h30. Depois há um intervalo de 1 hora e depois começam os estudos. Nessa hora há uma pastelaria que fica aqui ao lado e as pessoas vão toda à pastelaria tomar um café e comer um bolo. Já houve 2 casamentos. Mulheres sozinhas, homens sozinhos, 2 casamentos. Ele tem 2 casamentos espíritas. E depois as pessoas combinam-se, dos grupinhos de estudo, depois vão ao cinema, vão ao teatro, vão jantar juntas ao sábado e combinam programas para almoçar ao domingo. Ele diz, graças a este centro espírita, eu diria, graças ao centro espírita. São locais de convergência onde as pessoas aqui podem tecer relações de maior confiança, porque nós somos todos atraídos a um local muito especial. Então ele chamaria a um portal. Qualquer centro espírita é um portal para a espiritualidade maior, não é? Vou pedir o outro slide, por favor. Depois, vamos ver aqui. Quais são os grandes temas que também são do vosso conhecimento? O Espiritismo, eu chamar-lhe temas de pesquisa, porque a doutrina é progressiva e é progressista. É progressiva porque a doutrina vai sendo ensinada a pouco e pouco, à medida que a humanidade tem capacidade de apreensão dos seus elevados conceitos, até aqueles que realmente precisam de uma grande projeção de pensamento. E é progressista porque a doutrina tem a ver também com o nosso progresso pessoal, não é? Nós não podemos estagnar, o entendimento vai se instalando, não é? Então nós vamos ver os 6 grandes campos de investigação que encontram dentro da doutrina. O primeiro campo é o fenómeno divino, eu chamo-lhe fenómeno divino. Deus está longe da nossa compreensão, longe. Escusamos estar a forçar a barra. Deus está longe e está perto. Mas nós não conseguimos percepcionar Deus? Não. Livro dos Espíritos? Não, porque falta-te um sentido para isso. E nós temos 5 sentidos mais um. Nós temos 5 sentidos, que são as 5 janelinhas, ainda muito pequeninas, através das quais nós vamos forjando a nossa vida. E mais um, que é o sentido mediúnico de comunicação com a dimensão espiritual da vida. Todos nós. Mas reparem, para percepcionar Deus, falta-nos um sentido. Ainda não chegámos lá. Somos espíritos que estamos em trânsito e que estamos a forrar-nos de conhecimento e, no fundo, a forrar-nos de sabedoria, conhecimento e amor ao próximo. E quando conseguirmos isso, esse conhecimento, esse amor ao próximo, estaremos em estágio cada vez mais elevado e cada vez mais elevado, com uma compreensão mais dilatada, com uma capacidade de compreensão que nos permite uma maior capacidade de amar o próximo, entendê-lo e perdoá-lo. Sermos o tais de indulgentes para com os outros, não é? Portanto, nós falta-nos um sentido para percepcionar Deus. De Deus, nós obedecemos uma lei que é a lei da hierarquia, que nos é trazida pelos espíritos superiores, e são os espíritos superiores que nos são superiores em sabedoria, amor e conhecimento, que nos trazem notícia desse ser que não é e que é sem contornos, que não está dentro da criação, mas fora a criação. Deus não está dentro da criação, mas nós somos criados por Ele. E Deus não está dentro da criação porque Deus é infinitamente perfeito. E nós não somos perfeitos. Nós seguimos uma perfectibilidade que vai melhorando com o exercício
da nossa própria existência, vai melhorando. Eu podia dizer que nós hoje estamos espíritos. O que é que fomos antes? Proto-espíritos, pré-espíritos. E antes? Princípios animais. E antes? Princípios botânicos, inteligentes. O nosso duplo etérico, o nosso corpo vital, é formado na nossa fase botânica, numa formação tida em, que eu até achei uma coisa extraordinária, chamada Antropologia Espírita. O pedagogo que deu ali cerca de 16 horas sobre isto em Leiria, ele teve realmente ali momentos que eu achei de muita felicidade, porque nos permite criar algumas barreiras cronológicas ao nosso entendimento, não é? Deus é eterno e nós confrontamos aqui com duas abstrações que são brutais e que nos esmagam. Uma é, Deus é eterno, eternidade, não temos consciência. Eternidade é uma coisa esmagadoramente longa e Deus é infinito, é outra coisa esmagadoramente longa. Nós não temos ideia. A segunda pergunta do Livro dos Espíritos, infinita é a tua ignorância. E nós sabemos, quanto mais sabemos, mais vimos, estamos longe da compreensão, mas mais veneramos o grande arquiteto, não é? E nessa formação, o formador disse, todos nós somos espíritos, estamos aqui na Terra, todos nós temos cerca de 150 milhões de anos, 150 milhões de anos, desde que fomos formados. E passámos pelos diversos reinos da natureza e pelos sub-reinos em diversos planetas. A minha querida Maria Luísa dizia assim, para mim, António Manuel, ela falava assim com o dedo, António Manuel, nós fomos os minerais de um planeta, fomos os vegetais de outro planeta, fomos os animais de outro planeta e agora estamos cá todos como pessoas. Ela dizia isto. E se calhar não foi de 1, 2, 3 e 4 planetas. Se calhar foi de uma infinidade de planetas, não é? Mas este rapaz, que era jornalista e que era um fulano que estava a estudar a doutrina no sentido antropológico da alma, do espírito, ele diz, nós temos 150 milhões de anos. Nós chegamos à condição de espírito há coisa de 2 milhões de anos. 2 milhões de anos. Olhamos para Francisco de Assis. E Francisco de Assis dizia assim, o meu irmão lobo, o meu irmão gato, a minha irmã macieira, que me dá o seu fruto, do qual eu me alimento. Olhamos para Francisco de Assis, no século XII, salvo erro, Francisco de Assis tinha uma noção de integração impressionante. Impressionante. Ele designava os vegetais como de respeito e designava os animais como de respeito. Já mostrava a sabedoria do seu próprio coração, não é? Francisco de Assis. Ora bem, depois temos a imortalidade do ser. Eu não escrevi ali imortalidade do espírito. Porque nós estamos espíritos, mas estamos numa metamorfose que ainda pode ser, e naturalmente, levar muitos milhares de anos. Mas temos tempo para isso, porque somos imortais. E então, a imortalidade do ser. O ser vai se transformando, é uma crisálida que se transforma em borboleta. Reparem, ou em lagarto e depois é em borboleta, seja o que for. E reparem, no meio disto tudo, nós somos seres em plena transformação. Imortalidade do ser é um dos grandes campos de investigação da doutrina. Depois, claro, quem é que não gosta de saber se foi Cleópatra, se foi Napoleão? Ambos acabaram muito mal. As pessoas muitas vezes é que não sabem, mas ambos acabaram muito mal. Napoleão acabou envenenado e Cleópatra suicidou-se. Mas sim, Cleópatra, um ideal de mulher, a antiguidade pré-clássica, aliás, nesta altura já era a antiguidade clássica, não é? Uma mulher muito bela e muito manipuladora e rainha do Egito, não é? Primeiro ainda teve nas suas mãozinhas, com 30 anos, o Júlio César, já com 50. Ele deu um filho, Cedarião, ele deu um filho. Mas depois, quando Júlio César realmente foi assassinado e depois a República Romana se cindiu no conjunto de guerras civis, depois Cleópatra vai-se tirar a Marco António e Marco António, que fez parte do segundo triunviro, também não se vai querer disciplinar a Octávio, o futuro imperador Octaviano Augusto. Foi daí que veio o termo Augusto e começou o Império em Roma, não é? A reencarnação. A reencarnação vai-se embeber numa lei que é a lei de causa e efeito. Nós somos criaturas em que nós não morremos, nascemos, morremos. Bem, o nascimento é morrer, de certo modo, celularmente, biologicamente, também é. Mas, na verdade, a morte não existe. Existem metamorfoses, são alternâncias, não são necessárias. No princípio, no primeiro slide, estava lá o homem ser essencialmente espiritual. Há de haver uma altura em que a necrologia
Não se vai escrever morreu fulano de tal, faleceu fulano. Vai ser regressou à pátria espiritual fulano de tal, fulano de tal. Mas que a essa altura ainda estamos à espera que ela chegue. Mas vai chegar, vai chegar. Reencarnação. É impressionante. Cada um com a sua ou com as suas. E este homem disse que toda a gente que se acotovela nesta época e no nosso planeta tem uma média, como é que ele sabe? Isto é que eu não sei, mas que ele sabe, que estudou e, enfim, tem entre 12 mil a 15 mil reencarnações. Neste e talvez noutros planetas. Na espécie humana. Na espécie humana. Agora vejam o nosso património. E mais. E que nós, ainda há bocado comentámos isto, somos a síntese de todas elas. E às vezes perseguimos muito o que é que fomos, o que é que não fomos, e isto e aquilo. E depois às vezes ficamos um bocado envergonhados quando descobrimos que éramos meramente o jardineiro ali da esquina. Ficamos assim um bocado envergonhados, não é? Pronto. Mas na realidade a reencarnação é um assunto impressionante e não esqueçam, é a chave do vosso presente e do vosso futuro. Porque nós somos o somatório de todos os problemas que criámos no passado e ainda nesta existência estamos a desfiá-los a pouco e pouco, não é? Depois temos um campo então que é uma coisa impressionante, que é a mediunidade. 76 tipos diferentes de mediunidade. Toda a minha gente tem mediunidade. Nuns fluorescente, bem classificada, bem caracterizada, noutros meramente aflorada. Até o fulano mais irredutível, menos crente, teve já episódios mediúnicos, mas não seja, depois do almoço, como está a ler o jornal, antes de tomar a bica, cochila um bocadinho, tem um apagão, e às vezes pode ser até um episódio mediúnico, e a pessoa não tem consciência disso, não é? Ora bem, a mediunidade é um campo incrível, 76 filtros diferentes, há uns mais comuns, não é? A vidência, a audiência, a psicofonia, até a própria psicografia. Na nossa casa temos 2 senhoras que psicografam, além de serem também psicofónicas, temos 14 pessoas que são psicofónicas, e também, claro, todas elas têm vidência, têm audiência, 1 ou 2 são psicometras, pronto, mas isto é a tal chamada multi-aptidão mediúnica, não é? Mas a mediunidade é um campo que é fascinante, mas o seu exercício deve obedecer a Jesus. Não paga. A mediunidade é para servir, não é para se servir dela. Muito cuidado com isto. Depois chegamos a um tema que parece ficção científica, mas não é. Que trata da pluralidade, da multiplicidade de mundos habitados, não é? E depois, no final, temos a história do cristianismo. Porquê? A doutrina espírita é o cristianismo redivivo, é o cristianismo primitivo, não está armamentado com basílicas, com igrejas, não está armamentado com homilias, com fatos litúrgicos, nada disso. Como consta, os apóstolos não usavam nada destas coisas, não é? Eram pessoas até muito simples. Depois o homem, e neste caso os religiosos, à medida que o cristianismo passou de ser uma minoria e se tornou uma maioria, oprimindo as minorias pagãs, oprimindo e perseguindo-as, não é? O cristianismo foi padecer dos mesmos problemas, não é? Abuso do poder temporal. E a Igreja chegou a momentos terríveis, até com os 3 papas negros que houve ali no século XVI, que realmente deitaram por terra o ideal cristão que ainda a Igreja tinha, não é? Pronto, tudo bem. E, no entanto, eu tenho a consciência que a maioria esmagadora das pessoas que aqui estão, todas elas, na sua maioria, foram batizadas, não é? Foram batizadas, eu também fui batizado, e o meu primeiro casamento também foi pela Igreja, por pressão materna, diga-se em bom da verdade, pressão materna. Materna dos 2 lados, não havia pais de um lado nem do outro, então as mães, é tão bonito, cá está, é o bonito, não é? Já o meu segundo casamento, que foi um casamento espírita, porque foi no centro espírita, uma festa realmente espetacular, sem sombra de dúvidas. O meu segundo casamento já foi um casamento que já não teve nada dessas coisas, não é? Embora nesse dia tomámos bem, não foi? Tomámos bem. Ora bem, e a história da ética cristã e porquê não da moral? Os princípios éticos opõem-se aos da moral muitas das vezes. A moral, há 2000 anos, obrigava a que as mulheres no estado da Judeia e as judias fossem apedrejadas, se fossem apanhadas em pecado com o homem. O homem levava uma admoestação, mas a mulher devia morrer apedrejada.
Isto tudo tem a ver com os mitos do cristianismo, que eu também, sinceramente, eu não sei porque é que a igreja vai buscar estes mitos. O mito de Adão e Eva é um mito que é de uma religião assíria. Não é? Mas Abraão veio com esse mito, e como é tido como o primeiro grande profeta do judaísmo, Abraão lá meteu o mito lá para dentro. Não é? O mito de Noé é um mito assírio também. É assírio, aquilo é um mito mesopotâmico. Mas quer dizer, depois a igreja podia ser firmada apenas em Jesus, só a figura de Jesus era o suficiente e sobrava, enfim, para toda esta doutrina que foi lançada, mas a igreja, para arranjar mais fundamento, para se enraizar cada vez mais, ainda foi ao judaísmo buscar alguns mitos. E o judaísmo foi buscar os mitos a outras religiões pré-judaicas. E hoje já se sabe estas coisas todas, não é? E pronto, e é assim. Até há um livro de um dos meus autores preferidos, Hermínio Correia de Miranda, que fala na heresia católica. É engraçado, heresia católica. Ou seja, há uma doutrina e dentro da doutrina há desvios, há outros entendimentos. Nesses entendimentos para a doutrina principal são vistos como heresias. Pois, acontece que o Hermínio Correia de Miranda faleceu com 93 anos, desencarnou com 93 anos em 2013 e que tem obras fantásticas. Ele tem um livrinho chamado A Heresia Católica. Além do mais, ele tem uma obra esplêndida sobre o Evangelho de São Tomé. Nós estamos, à quinta-feira, temos o estudo da mediunidade das 10 às 11 e o estudo da mediunidade é precedido um quarto de hora com um versículo de Tomé, em que Tomé registou palavras de Jesus. Não é? Enquanto os outros falam sobre Jesus, a história dele, não sei o quê, Tomé registou palavras que Jesus disse. E então, está em grego, os versículos chamam-se logions. E nós temos um quarto de hora para ver um logion. Um dos últimos versículos, uma das últimas logions, era esta assim. Jesus um dia disse: sede apenas transeuntes. Sede apenas transeuntes. Ou seja, não vos agarreis a nada. Não vos agarreis a nada. Nu chegastes, nu, ou nus, e despartir. Não vos agarreis a nada. Não é? E Tomé exaltou isto, sede transeuntes, não é? Portanto, nós fazemos todas as quintas-feiras, um quarto de hora, analisamos uma logion, e realmente o Evangelho de Tomé não é considerado, não é? Pelas igrejas, não são considerados, não é? Olha, mas infelizmente temos pena. E pronto, vimos então estes 6 assuntos. De certeza que eu falei de muita coisa, já muitas pessoas aqui têm pleno conhecimento. Pude talvez trazer aqui um ponto de vista ou outro a que não estejam muito bem habituados e que também do qual podeis discordar, porque todos nós temos uma subjetividade. Eu vejo a coisa de uma maneira, e pronto, a Leonor vê de outra, o Fernando vê de outra, cada um de vós tem a sua forma de agarrar no conhecimento e, ao fim e ao cabo, de o integrar dentro de si próprio, não é? Mas pelo menos que eu possa ter contribuído com uma ou duas ideias que possam permitir refletir algumas coisas. É o nosso objetivo. E, mais uma vez, agradeço muito ao Leonor e ao Fernando o tempo que me deram aqui